Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos à parte 2 do nosso vídeo sobre petição inicial. Como vocês puderam ver, é um assunto extenso, é um assunto complexo e que nós não vamos conseguir esgotar mesmo nesse segundo vídeo. Existem muitos artigos relacionados, existe muita doutrina relacionada, por isso eu peço, qualquer dúvida, deixa nos comentários, entre em contato comigo e juntos nós vamos estudando e desvendando esse mundo do direito. Vamos lá. Então, vamos para o próximo inciso. Inciso terceiro. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. É aqui onde o advogado vai contar a história do processo. É nessa sessão, é nesse momento, que o advogado vai descrever como que as coisas chegaram naquela situação e por que do pedido que vai ser feito. Essa sessão ela é muito importante porque o pedido que vai ser feito lá no final, em sessão própria, deve decorrer de forma lógica dos fatos narrados e dos fundamentos jurídicos apresentados. Vamos tomar uma água. E o que isso significa? Significa que você não pode descrever um acidente de trânsito e no pedido pedir uma televisão de 60 polegadas. Não há lógica. Certo? Ah, mas a parte ofereceu a televisão com pagamento. Bom, ela ofereceu. Eu posteriormente posso aceitar ou não. Mas não é o pedido feito de forma solta, desconexa, que vai permitir que haja essa fungibilidade entre os direitos. Se houve um acidente de trânsito e esse acidente provocou danos e eu despendi valores em dinheiro para me recompor, para comprar medicamento, para passar por eventual cirurgia, qual lógica eu tenho de pedir uma televisão? Não há lógica. A lógica é pedir o ressarcimento. Se eu vou comprar televisão com esse ressarcimento, o problema é meu. Mas tem que haver essa conexão lógica entre os fatos narrados e o pedido, para que o juiz também consiga analisar a verdadeira extensão. Porque não é tão simples você pedir, por exemplo, olha, nesse acidente de trânsito eu acabei despendendo R$1 milhão. E aí o juiz olha e fala assim, peraí, o que aconteceu com você? Ele falou, não, eu quebrei o dedinho. Não, mas R$1 milhão você não gasta. E aí você pede uma televisão, como é que o juiz vai entender qual é a extensão? Os exemplos são meio bobos, sim, porque é por eles que a gente consegue entender como que se caracteriza a extensão do dano. E essa extensão, ela é justamente o que vai ser analisado pelo juiz no processo. Andando mais um pouco, nós temos que o artigo 319, né, ainda dentro dele, diz que o advogado deve apresentar o pedido com suas especificações. O pedido em si tem algumas características. Quais sejam? Primeiro, o pedido deve ser certo. E o que vem a ser um pedido certo? Ou seja, ele deve decorrer dos fatos e fundamentações e o que você pedir tem que ser eu quero tal coisa, eu quero dinheiro, eu quero a reparação do dano, eu quero a troca do produto, eu quero o refazimento do serviço. Ou seja, tem que ser certo. E o pedido deve ser determinado. Ou seja, não basta só pedir o ressarcimento.
Devemos pedir o ressarcimento de R$ 1.000. Devemos pedir o refazimento do serviço prestado de manutenção no automóvel. Devemos pedir a devolução do dinheiro gasto com o produto que veio com defeito. Então, não é também, os pedidos não podem ser genéricos, abertos. Existem exceções. Calma, vamos lá. No direito, praticamente tudo tem exceção. Então, nós devemos prestar muita atenção na regra e na aplicação da regra, certo? Existem alguns pedidos que nós não precisamos colocar no campo pedidos. A própria lei já determina que, ao analisar esse pedido, o juiz deve necessariamente considerar os pedidos implícitos. E quais são esses pedidos implícitos? Quando você pede o pagamento em dinheiro, o artigo 322, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, diz que é o seguinte, que compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência é a verba do advogado, e inclusive os honorários advocatícios. Certo? Isso o juiz já vai analisar, independente de você fazer constar ou não no seu pedido. Faz parte do pedido. É uma decorrência lógica. Se você está pedindo dinheiro, o processo demora 2, 3 anos para ter uma decisão definitiva, você vai receber aquele mesmo dinheiro lá de trás? Existe inflação, correção monetária, juros legais. Então, tudo isso vai ser considerado no momento da execução. Certo? E não precisa pedir. Se a parte alegar, mas não foi pedido as coisas... Não precisa. A lei diz que já faz parte. E não há que se alterar quanto a isso. Outro ponto também, no artigo 323, que diz que, na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestação sucessiva, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente da declaração expressa do autor. Então, perceba que a lei, ela tentou garantir, de certa forma, que a outra parte não tenha brechas para discutir o que foi ou não pedido e a extensão do pedido. Algumas matérias, a própria lei já regulamentou para que não haja essa discussão e acabe atravancando, atrasando demais o processo. Certo? E aí, de repente, a parte autora, ela acaba sendo mais prejudicada pelo processo do que se não houvesse o processo. Certo? Lembra que eu falei lá atrás que o pedido não pode ser genérico? Essa é a regra. A exceção é que, em situações em que o autor não conseguir, em hipótese alguma, definir com exatidão qual é a abrangência do pedido, ele pode formular pedido genérico. Entretanto, no curso do processo, esse direito ele deve ser concretizado através de provas, reunião de provas, perícias e tudo mais. Essa possibilidade está lá no artigo 324, onde diz que é possível, porém, essa partícula já indica que é exceção à regra, formular pedido genérico nas ações universais em que o autor não puder individuar os bens. Ou seja, uma pessoa morreu, eu não sei quais são os bens dela, mas mesmo assim eu vou à justiça e falo, olha, ele morreu, precisa arrecadar os bens, mas eu não sei o que ele tem. E aí vão começar diligências nos tabeliões para descobrir quais são os bens que estão em nome dessa pessoa. Quando não for possível se determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Por exemplo, uma pessoa teve o seu bem invadido, uma pequena
uma pequena gleba de terra, uma pequena gleba rural. Foi invadido e eu estou pedindo a reintegração de posse, com os danos materiais eventualmente provocados na propriedade. Entretanto, havia uma plantação, havia vacas leiteiras, havia assim uma estrutura lá dentro. Só que eu não sei até onde o dano foi provocado. Eu quero a reintegração, mas o dano em si eu só vou conseguir aferir depois que eu entrar novamente na posse da propriedade e verificar foram quebradas portas, janelas, foram destruídos, animais foram sacrificados, a plantação foi destruída porque ninguém irrigou. Esse dano eu só vou poder quantificar depois. Então você pede a reintegração de posse, entra novamente na posse e, posteriormente, levanta qual foi o dano verdadeiramente sofrido. E quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Essa é uma parte bem complexa. É só o caso concreto mesmo que vai dizer qual é o momento em que o réu deva praticar esse ato, qual ato seja, e aí sim vai se aferir a extensão do dano que deve ser ressarcido ao autor. Os pedidos, eles podem ser classificados de algumas formas. Vale lembrar que essas classificações são doutrinárias. O que é isso? Classificação doutrinária são classificações, são agrupamentos que os estudiosos do direito fazem de forma a simplificar o entendimento do que está na lei. Então vamos lá. O pedido, ele pode ser simples ou alternativo. O que é o pedido simples? Pedido simples é aquele pedido simples, único. Quero o ressarcimento do dano causado de 10 mil reais. Ponto. Acabou. Pedido simples. Entretanto, você tem o pedido alternativo. O pedido alternativo, ele joga para o devedor escolher qual é a melhor forma dele cumprir a obrigação que o juiz determine a ser prestada. Ou seja, vamos supor que você tem um carro. Houve uma colisão de trânsito. Nessa colisão, o seu carro sofreu um dano avaliado em 10 mil reais. O que você pode pedir? Primeiro, o ressarcimento no valor de 10 mil reais. Ou segundo, que o devedor, ou seja, que o requerido, ele providencie o conserto do carro. E aí, se ele despender 50 mil reais no conserto do carro, o problema é dele. Mas se ele também levar num conhecido que faz um preço melhor e conseguir fazer o reparo satisfatório por um valor inferior a 10 mil reais, também vai estar cumprida a obrigação. Aonde você gostaria de ir? Meu Deus. Aonde você gostaria de ir? Vale ainda lembrar que é possível cumular pedidos. O que é cumular? Cumular é acumular, agregar. É pedir mais de uma coisa. Mas a teoria da acumulação, ela exige ainda que haja certa lógica entre os pedidos, com uma exceção. Nós vamos chegar lá. A doutrina divide acumulação em cumulação própria e cumulação imprópria. Na cumulação própria, a parte faz um pedido e deseja a satisfação de todos os pedidos. Exemplo. Eu tive um acidente de trânsito, eu fui atropelado. Eu vou pedir os danos materiais, certo? Eu vou pedir
danos morais, dependendo da minha profissão, vamos supor, não, claro, comigo isso nunca vai acontecer, mas vamos supor que a pessoa atropelada fosse uma modelo de passarela. Ela vai ter dano estético, ela vai ter lucro cessante. Dependendo do dano, ela pode nunca mais ser contratada, porque ela deixou de ser esteticamente bonita. Ela deixou de ser esteticamente aceitável para aquele trabalho. Então podemos ter condenação a prestações sucessivas. A indenização vai ser altíssima. E a parte quer todos os pedidos. Ela quer uma indenização integral, completa, de modo a, de certa forma, garantir aquilo que ela perdeu por causa desse acidente que ela sofreu. A acumulação própria, ela ainda assim pode ser dividida em cumulação própria simples e cumulação própria sucessiva. A acumulação própria simples, ela ocorre quando não se vislumbra interdependência entre os pedidos. Ou seja, acolhido um, não necessariamente o juiz é obrigado a acolher o outro. Exemplo, o juiz pode entender que houve dano material, no caso dessa modelo, e houve dano estético, mas não houve dano moral. Ele pode entender. Então ele concede o dano estético, ele concede os lucros cessantes, ele concede o dano material, mas ele não concede o dano moral. Beleza, tranquilo. Agora, na acumulação própria sucessiva, há interdependência entre os pedidos. Ou seja, o juiz ele vai analisar os pedidos em ordem sucessiva. O que é isso? Pensa numa ação de investigação de paternidade com cumulação de alimentos e regulamentação de visita. Bem, se não for provado que o requerido é pai, para que eu vou regulamentar visitas e conceder alimentos? Entendeu que há uma interdependência, que há uma necessidade de se primeiro analisar se a parte é pai mesmo, para depois a gente começar a analisar os demais pedidos? Não teria lógica fixar alimentos e regulamentação de visita para quem não é pai. Então, o juiz, nesse caso, lembre, na acumulação própria sucessiva, ele vai pegar o pedido central, vai analisar esse pedido central e, posteriormente, em sendo esse pedido procedente, ele passa a analisar os pedidos satélites, que estão diretamente relacionados com a procedência do pedido principal. Certo? Há, entretanto, a acumulação imprópria. A acumulação imprópria, ela ocorre quando existe mais de um pedido, mas somente um pedido poderá ser aceito. Está lá no artigo 327. Também vamos dar uma olhadinha aqui. Deve estar passando aqui embaixo para você. Essa acumulação imprópria também se subdivide em cumulação imprópria eventual ou subsidiária e cumulação imprópria alternativa. Na acumulação eventual ou subsidiária, o autor ele apresenta vários pedidos. Vários. Entretanto, ele os apresenta em ordem de preferência. Ou seja, ele pede, por exemplo, o ressarcimento integral pelo dano provocado. Em não sendo possível, ele pede a troca do bem. Entendeu? Então, ou seja, qual é a preferência? A preferência é eu ter meu dinheiro de volta.
Ah, mas não é possível ter o dinheiro de volta, por algum motivo. Então faz o seguinte, troca o bem, me dá um novo. E aí eu aceito e fico tranquilo. Certo? Certo. Vale lembrar que, nesse caso, lembre-se, nessa questão de pedidos sucessivos não interdependentes entre si, em que a parte fixa uma preferência, não se aplicam as regras do 326 primeiro, que é aquela que exige que haja uma dedução lógica do pedido. Nesse caso, é possível, sim, você pedir coisa diversa daquela que decorre logicamente. Mas, lembre-se, tem que ser um pedido secundário, porque o pedido primário deve decorrer da análise lógica do que foi apresentado. Certo? Claro, vamos pensar na colisão de trânsito. Eu quero o pagamento, o ressarcimento pelas despesas provocadas. Segundo pedido, que a parte faça o serviço por conta própria. Terceiro pedido, em que não sendo possível o pagamento do valor, nem que a parte assuma o compromisso de mandar no mecânico próprio, aí eu aceito que ele me pague em prestação de trabalho, que ele preste serviço para mim ao valor em que eu despenderia. Exemplo, a parte é pedreiro, estou construindo um muro. Então a parte vai construir esse muro para mim e o valor que eu iria despender pagando a parte, a mão de obra, eu pego e conserto meu carro. É possível? É. Mas lembre-se, o pedido principal ele tem que estar diretamente ligado. Os secundários podem não obedecer à regra da decorrência legal. E, finalmente, existe a acumulação imprópria alternativa, em que o autor não fixa nenhuma ordem de preferência entre os pedidos. E o juiz simplesmente ele vai falar, olha, é mais fácil a parte cumprir através desse daqui. E vai fixar que seja cumprido daquela forma. Certo? Então, assim, existem muitas coisas? Existem. Mas eu só posso sair acumulando pedido, juntando um monte de pedido? Não. 327, parágrafo 1º. Os requisitos da admissibilidade da acumulação são que os pedidos sejam compatíveis entre si. Que seja competente o mesmo juízo. Então, eu não posso, por exemplo, acumular um pedido de prisão, né, uma ação penal autônoma, com um pedido de investigação de paternidade ou com um pedido de ressarcimento de danos. São coisas totalmente diferentes, são competências diferentes. E que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento escolhido. Por exemplo, no juizado especial, as causas têm que ter menor complexidade. Se dentro de uma ação, no juizado especial, a parte solicitar perícia é prova complexa, não é naquele procedimento. Então, ou seja, se o advogado, ao perceber que a petição inicial cumpre todos os requisitos para ser distribuída no juizado especial, entretanto, vislumbrar a possibilidade de pedir uma perícia, ele deve optar obrigatoriamente pelo procedimento ordinário. Mesmo que o valor da causa seja inferior ao máximo fixado no juizado especial. Entenderam como é que funciona? E que é o que está escrito no parágrafo 2º, que se houver procedimentos diferentes, a parte opte pelo procedimento comum, ordinário. Certo? Valor da causa. O valor da causa também é difícil de se entender e ele é cheio de minúcias. Entretanto, ele é uma tabelinha. Basta você dar uma olhada no artigo 291, no artigo 292 e seus incisos e parágrafos, que você vai ver que existe uma regra para cada tipo de ação
e cada tipo de pedido. Por exemplo, como nós falamos muito agora sobre cumulação de pedidos, diz lá o artigo 292, inciso 6º. Na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Simples. Certo? Existem várias regrinhas, são 2 artigos, 8 incisos e 3 parágrafos. Ali está a regra geral de como fazer o valor, como calcular o valor da causa. 319, inciso 6º. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Prestar atenção que na petição inicial, você vê sempre lá no finalzinho, né, dos pedidos, pede isso, pede aquilo, protesta provar o alegado por todos os meios admissíveis em direito. Ponto. Isso é o protesto genérico por produção de provas. É possível esse protesto genérico? Sim. Por quê? A parte deve indicar que tem interesse de produzir provas. Entretanto, muitas vezes ela não sabe se vai precisar produzir uma perícia em um documento, um exame grafoscópico para saber se a assinatura é verdadeira. Ela não sabe se ela vai precisar pedir busca e apreensão e depois uma avaliação de algum bem. Ela não sabe exatamente qual vai ser a prova que será produzida, porque ela depende de saber o que a outra parte tem a dizer. Exemplo rápido. Estamos discutindo a propriedade de um bem. A outra parte alega que tem recibo. Mas eu só vou saber que a outra parte alegou que tem o recibo quando ele apresentar a contestação. Então, eu só vou conseguir pedir o exame grafotécnico, grafoscópico e a perícia em documento depois que eu souber que esse documento existe. Porque até então nem o meu cliente, autor da ação, nem eu sabíamos da existência desse recibo ou desse contrato de gaveta. Por isso, há necessidade de que, após saneado o processo, que é uma fase que nós vamos discutir lá na frente, ou seja, o juiz atestando a regularidade das partes, abra para que as partes envolvidas solicitem a produção de provas específicas. Certo? Então tá. Então isso fica para um próximo momento, para uma próxima videoaula. E a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação e mediação. Isso é uma novidade trazida pelo novo CPC, que diz o seguinte, que antes da citação, a parte será citada para uma tentativa de conciliação. Quer o CPC que as partes transigam antes de que o processo seja instaurado. É uma forma de celeridade. Mas existem casos em que a animosidade entre as partes é tão grande, já fica provado desde logo na petição inicial, que o juiz nem determina essa audiência. Em outros casos, ainda a parte já traz na petição inicial, não tem interesse em nenhum tipo de audiência de tentativa de conciliação ou mediação. E, nesse caso, o juiz determina que a parte seja citada para responder ao processo e assim vai. Vamos ter que lembrar que é o seguinte, se o autor não colocar na petição que ele não quer a audiência de conciliação e julgamento, e o juiz determinar a citação para que ocorra essa audiência e a parte não comparecer, pode ficar caracterizado ato atentatório contra a dignidade da justiça. Então, vale a pena dar uma analisada nos artigos, ler o materialzinho que eu estou deixando lá no meu blog, o link está aqui embaixo, um resuminho sobre a petição inicial que eu fiz, e, restando dúvida, deixa nos comentários, me chama, coloca a tua dúvida, a gente tenta fazer qualquer coisa, um vídeo só de tira dúvidas sobre cada processo, cada parte do processo em si, e vamos lá, vamos estudando, porque como eu sempre digo, o direito não é complexo, nós temos que entender como ele funciona.
É isso aí, pessoal. Até a próxima. Brigadão.